Tropical Web Brasil, um prazer enorme estar aqui com vocês, é muito bacana mesmo o meu dia de terça-feira. Bom, na semana passada recebemos aqui dois amigos, Rademar de Sá e Suelen Rezende. Rademar de Sá, empreendedor desde criança, nos contou aqui a trajetória dele, muito incrível, né, de muita dedicação, de superação, resiliência, e com toda a experiência que ele adquiriu, ele hoje é especialista em leilões. E recebemos também Suelen Rezende, que nos contou, né, também sobre a trajetória dela, e falou sobre um assunto muito importante, que é sobre bullying, né, e assédio moral nas empresas. Bullying nas escolas e assédio moral nas empresas. Um trabalho que eu entendo ser muito importante. Meu sonho realmente é ver um trabalho desse tipo sendo feito em todas as escolas particulares e públicas, fundamental, ginásio, secundário, trabalhando antes de que realmente problemas maiores aconteçam. E não só trabalhando as crianças e os adolescentes, como também os profissionais que lidam com essas crianças, adolescentes e jovens, para que a gente, né, consiga formar seres humanos, formar pessoas melhores para entrar nas empresas, né? Então, assim, eu acredito que esse trabalho é muito importante, muito bacana mesmo, ter recebido aqui Rademar de Sá e Suelen Rezende. Bom, estamos perto do Carnaval. Na próxima terça-feira não teremos programa, tá? Mas estaremos aqui de volta no dia 24 de fevereiro. E eu aguardo todos vocês, tá bom? Bom, como estamos nas vésperas do Carnaval, vamos aproveitar e escutar um pouquinho de música de Carnaval. Escolhi hoje músicas cantadas por Ivete Sangalo. Eu amo Ivete Sangalo, adoro vê-la cantando. Ela tem uma energia muito, muito lá em cima, muito alegre, muito feliz. E vamos começar então escutando a música Sorte Grande, que a gente conhece como Poeira, de Lorenzo Olegário dos Santos Filho, de 2003, cantada por Ivete Sangalo. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Tá. Bom, agora nós vamos entrevistar
o meu amigo Igor Rodrigues. Igor Rodrigues é apresentador do programa Conscientizando, aqui da Rádio Tropical Web Brasil. Prazer enorme em te receber. Semana passada eu que fui entrevistada no programa Conscientizando pelo Igor e pela Michele Ramos. Foi uma experiência muito bacana, eu amei e sugiro que vocês assistam ao programa Conscientizando, que é logo após o meu programa. Bom, Igor é doutor honoris causa e pós-graduado em hipnose clínica, organizacional e hospitalar pelo IBH e UCL. Pós-graduado em neurociências e comportamento, psicólogo clínico, formação em hipnose ericksoniana, formação em terapia super breve, PNL, hipnose, linha do tempo, professor do curso de pós-graduação em hipnose clínica em UCL BH, professor do curso de formação em hipnose e PNL no ESFLUP, menção honrosa pelo trabalho na área educacional de psicologia com especialização em hipnose clínica. Moção de louvor e aplausos ao psicólogo e hipnoterapeuta, Igor, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mérito cultural e social, reconhecimento ao trabalho em prol do desenvolvimento da sociedade, coautor dos livros Saúde Mental da População Preta, Importa, tema Por que aprender auto-hipnose como uma ferramenta terapêutica pode proporcionar bem-estar e saúde mental. Manual de terapia de regressão de memória, tema Um novo olhar através da regressão. E autor do e-book Descubra como a PNL pode ajudar a sua vida. É também ex-jogador de futebol e hoje ele também é CEO, fundador e CEO da RDS Desenvolvimento Humano. Muito bacana, Igor, maravilhoso. E estou aqui, querendo saber mesmo, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Você tem aqui várias formações, é formado também em psicologia. Conta pra gente um pouquinho dessa história sua aqui incrível. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvinte. Eu quero dizer também que é uma honra por estar aqui, podendo estar compartilhando informação, aprendendo, informando também. Grato também pela sua ideia também no programa Conscientizando, que foi maravilhoso. Então, eu me sinto muito lisonjeado por estar aqui. Bom, sua pergunta foi sobre por que eu escolhi a psicologia, foi isso? Porque você escolheu psicologia e a sua trajetória com essas formações todas, como é que você decidiu aprender isso tudo? Vamos lá, é bem longo, e é muito cheio de curvas essas histórias, né? Vamos lá, passei uma infância gaguejando bastante, então tinha alguns complexos. Na época eu não tinha muito conhecimento sobre psicologia, assim, psicoterapia e nem minha família. Na fase adulta eu comecei a buscar como tratar essas questões. Então eu vi na internet falando sobre a hipnose, poderia ajudar a tratar a gagueira e diversas outras questões, psicológicas, também como depressão, ansiedade. Como naquela época eu não tinha condições financeiras e nem conhecimento para buscar ajuda, eu, sabendo ler, eu vim para o centro do Rio de Janeiro, aqui no centro do Rio de Janeiro, e comecei a procurar livros sobre o tema. Então, dali eu comecei a comprar um livro e devorava o livro. Comprei outro livro e, à medida que eu fui lendo, o livro foi ampliando a minha visão sobre vários assuntos e foi me ajudando a compreender melhor as questões de gagueira e qualquer outros aspectos psicológicos.
E ler livro em livraria é uma delícia. Eu gostava muito quando meus filhos eram crianças, que na livraria Saraiva tinha lá aquele cantinho das crianças. Eu colocava eles lá lendo, primeiro o Mateus, depois Mateus e Marina, depois só a Marina, e tinha uma lanchonetezinha do lado, a gente fazia um lanchinho, aquele ambiente gostoso. Verdade. Então, assim, por mais que não tivesse estímulo assim, familiar acerca da leitura, e com a maioria da população brasileira, eu comecei a tomar gosto por aquilo. Então isso foi abrindo a minha mente, até eu buscar cursos, né? Então fiz cursos e logo em seguida eu percebi que para que eu tivesse mais autoridade no assunto, eu precisaria fazer a psicologia. Então eu ingressei na psicologia e depois da psicologia fiz pós e fiz outras formações e cheguei a, né? Aí hoje eu dou aula também de pós-graduação. Nesse final de semana passado eu estive no Copacabana Palace fazendo a entrevista do prêmio literário da Clarice Lispector. Então foi uma honra poder estar lá entrevistando vários escritores premiados, né? E eu jamais imaginaria que um dia o cara que estava lendo, comprando um livro de R$10, que era o Gago, né? Exatamente. Pudesse estar um dia entrevistando no Copacabana Palace várias pessoas importantes. Falando perfeitamente, porque se você não falar que você era gago, a gente não vai imaginar, porque não tem nem restígio, né, de gagueira, é impressionante. É treino, é o se autoconhecer. Pô, desde quando eu comecei a buscar, são mais de 20 anos estudando sobre o assunto. Então, assim, foram várias áreas, foram muitas terapias. Então, tudo isso levou a... Mas você mesmo se curou? Então, eu fiz terapia também e também muita busca de autoconhecimento. Depois que eu fui entender que eu era um autodidata na área, porque nem isso eu tinha consciência, olha só. Então, assim, eu comecei a ler livros complexos bem cedo, sem formação. Hoje, né, como professor de pós-graduação, eu vejo vários colegas professores que falam, o livro tal, você entendeu? Porque é complexo. Aí eu penso, poxa, eu li há 20 anos atrás e eu lia ainda. Naturalmente. Eu andava com o livro debaixo do braço para comprar pão, para ir em qualquer lugar. Hoje você é professor onde? De pós-graduação, sou professor na Celso Lisboa, no SFLUP, que é a Escola de Fluminense de Psicanálise, lá em Nova Iguaçu. Né? Dou aula particular também. Breve estarei dando assim, as informações sobre o meu curso, palestra, eu dou muita palestra, e a gente vai seguindo de acordo com essa evolução e proporcionando saúde física e mental, a qual hoje eu vejo como uma missão. Mas você me contou que você fez psicologia porque conseguiu uma bolsa. Conta pra gente essa história. O desejo que eu tinha realmente era fazer medicina, mas a realidade que eu tinha naquele tempo não era muito viável, a não ser que eu tivesse que estudar muito e conseguir passar para uma pública. Bom, na realidade do Rio de Janeiro, tendo que trabalhar, tendo família e estudar, quase impossível. Tem pessoas que conseguem, são pessoas que hoje eu posso dizer, são pessoas que têm uma alta habilidade ou uma superdotação, facilita. Mas para quem não tem naturalmente, você não, dificilmente você vai conseguir trabalhando, tendo família e tal. Mas se você está numa família, você tem suporte e você estuda com esse sonho, você pode conseguir e deve estudar e deve acreditar que você pode, né? Mas buscando o máximo de ajuda possível, porque sabemos que a pontuação é alta e dependendo da qualidade do ensino que você tem, como por exemplo, eu passei por mais de 3 escolas. Então, eu tive um ensino não muito bom. Eu tenho essa consciência. Então, por ter essa consciência, na fase adulta, eu estudava desesperadamente para poder compensar os buracos que eu tive no passado. Então, ou seja, todo esse estudo, do maior foco para mim, foi na área do desenvolvimento humano. Psicologia, neurociência, hipnose, PNL, coach, oratória, linguagem corporal, microexpressão facial, persuasão. Então, foram as coisas que eu estudei para melhorar tanto a minha comunicação como o ser humano também. Então, o início da minha trajetória de estudo, de leitura, foi para que eu melhorasse como pessoa.
para que eu pudesse compreender melhor as minhas questões, as minhas faltas, os meus traumas, que eu perdi mãe cedo, então eu sofri muito por conta disso. Então eu morei na casa de um e de outro, então... Você perdeu a mãe com quantos anos? Com 9 anos de idade. Então, assim... E teus pais eram separados? Não. Assim, o meu pai era muito feliz com a minha mãe, então quando a minha mãe faleceu de repente, assim, ela estava grávida, aí então teve uma questão no parto, que foi erro médico, daí o desejo de fazer medicina, para de certa forma inconsciente tentar salvar as outras pessoas, né? E o meu pai amava bastante minha mãe, então quando minha mãe falece, ele fica muito desorientado. Então até para lidar com a criança, eu quando pequeno, eu tive dificuldade de entender muitas coisas com meu pai, porque morte é um evento traumático, muita gente não sabe, mas hoje como psicólogo eu tenho essa consciência, e eu consigo compreender melhor as questões do meu pai também, porque ele não sabia transmitir amor para mim, porque quando ele olhava para mim, ele olhava para minha mãe, né? Ele lembrava da minha mãe, porque a minha mãe é preta, eu sou preto e ele é preto de pele clara, bem mais clara, né? Então você efetivamente lembrava. Lembro mais da minha mãe, exatamente. Então quando ele olhava para mim, mas então a psicologia te ajudou muito. Demais. Pode dizer que salvou minha vida. A psicologia, a primeira hipnose, né? Que a hipnose foi o ponto central para a mudança de mentalidade, porque jamais, vamos lá, eu falei, você também disse aí que eu fui jogador de futebol até os 24 anos de idade, e teve uma parte, eu estava em São Paulo fazendo uma pré-temporada para ir para a Europa. Só que estava muito desgastante os treinos, as incertezas, foi na época de 2009, que teve uma crise em 2009, e íamos para a Europa para fazer essa pré-temporada. Porém, com a crise, não teve, foi interrompido. E eu percebi, no campo de futebol, que, assim, sentado na grama, o cheiro da grama começou a me enjoar. É algo interessante. O cheiro da grama começou a me enjoar. Então daí eu comecei a perceber que por mais que era um sonho, mais o sonho da minha mãe, sonho meu também, claro, mas a minha mãe idealizava mais isso, né? Eu falei, não, acho que eu vou estudar. Então com 24 anos eu voltei a estudar, mas voltei com força. Voltei com muita vontade. Mas o esporte também ajuda, né? No psicológico, no mental, no corpo físico. É fundamental, ajuda bastante. A disciplina tem diversos benefícios. O comprometimento, a dedicação. Porém, quando entra-se o esporte profissional, dependendo da questão, pode ser um trauma para você. A maioria dos meus colegas que entraram num clube de futebol e não subiram para o profissional se sentem frustrados. E os que sobem para o profissional e não são famosos também têm uma certa frustração, como eu fiquei muito frustrado, tá? Eu parei, mas eu fiquei frustrado. Porque eu ir praticar uma atividade física, um futebol, um esporte, e chegar no campo, você se destacar, jogar muito mais do que os outros e todo mundo te aplaudir e falar, aquilo para mim... Às vezes não é muito bom. É melhor não ser aplaudido do que ser aplaudido. Porque quando você é aplaudido, você fala, poxa, eu poderia estar em tal lugar. Porque quando você vê em algum lugar um jogo, por exemplo, você vê um jogador, às vezes, assim, erra um passe. Eu entendo que tem um peso psicológico porque eu passei por lá. Então eu sei que ser profissional não é uma tarefa tão fácil. O dinheiro é muito alto. Então tudo que entra muito dinheiro, se você não tiver uma estrutura psicológica, você pode desequilibrar com isso. Então, imagina um cara que, um exemplo, né, uma parcela, pobre, se destaca na base, sobe para o profissional, ganha 15, 20, 30 mil reais, se destaca, marca uns gols, já é vendido por milhões. É complicado. Então, naturalmente, um trabalhador brasileiro, quando é que ele vai ganhar milhões? Quase nunca. Mas um jogador, ele pode passar dependendo do passe dele. Na época, eu lembro que o meu valor de transferência rescisória era de 500 mil reais. Quem é Igor? De 22 anos. Valendo 500 mil reais em 2009. Nem eu acreditava, mas quando eu vi, eu falei, poxa, esse aqui é o meu preço? Mas assim, é importante você pensar que na vida tudo são escolhas. Sim. Então, uma vez que a gente escolheu um determinado caminho, vamos em frente e é isso que a gente desejou. Sim. Então, nesse caminho,
Fui até a parte que deu. Quando chegou aos 24 anos, eu falei, cansei, não estou mais afim de ficar indo para estados, né? Eu joguei já em Santa Catarina, em Concórdia, joguei em Tocantins, joguei em São Paulo, em Minas, aqui no Rio de Janeiro. E falei, cara, cansei, eu não estou afim de ficar mais viajando na incerteza, não. Quero estudar e quero me encontrar, principalmente por conta das frustrações. Então, todos nós, todo ser humano tem uma dor. Ele pode querer tratar essa dor ou não, é a opção dele. Então, eu busquei tratar essa dor. Além disso, eu também tinha um casamento também que estava bem situação na situação do casamento. Então, foi um outro fator também que me levou a buscar mais ainda a psicologia. Então, depois que eu compreendi isso, a vida assim, ficou muito mais fácil. Deu mais sentido na minha vida. Mas eu acho que todo mundo deveria buscar curar suas dores. Porque eu acho que a gente se sente mais em paz, mais feliz. Eu acho que é importante, realmente. Sim, as dores... Vamos lá. Vou dar um exemplo das minhas, né? Das que eu tive. Tímido, autoestima baixa, introspectivo, gago, complexo de inferioridade, pobre. Então, tipo, naquela época, entrar em Copacabana Palace, não entra. Eu nem entraria. O vídeo que você fez convidando os nossos ouvintes para assistirem ao programa hoje mostra que você superou tudo isso. Exatamente. Porque naquele vídeo você não é tímido, nem pessoalmente, né? Não é tímido, não tem baixa estima, entendeu? Não é gago mais, né? Então, eu acho que você realmente é surpreendente. Assim, eu me considero assim, completamente tratado dessas questões. Não tem problema, eu me senti super em casa lá no Copacabana, eu passei por todas as partes, tirei foto, mas aproveitei bastante. Não tem problemas em qualquer lugar. Falar você é muito feliz, Igor, o tempo todo. Gente, Igor, todas as vezes que eu encontro com o Igor, toda terça-feira, ele está feliz, muito. Então, assim, isso são resultados de terapia, de autoconhecimento, que faz com que a gente possa saber lidar com as questões da vida e saber aonde que o caminho que nos faz bem, o lugar que nos faz bem e o lugar que não faz. Não que eu não possa adentrar por lugares que não vai me fazer bem. Na vida é assim, tem lugares que tem coisas, nós como os adultos, a gente vai precisar fazer coisas que às vezes a gente não quer. Exatamente. Então, mas como adulto você precisa fazer. Mas se a gente puder escolher, que a gente faça a escolha com consciência do lugar, do melhor lugar, das melhores pessoas, porque a gente pode ser o melhor profissional, o mais competente, mas se não tiver no meio adequado, né, com as pessoas certas, nos lugares certos, a gente não vai ser reconhecido. Verdade. Tem uma frase de Viktor Frankl que ele diz assim: encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrar o sentido das suas. Essa frase me define. Maravilhosa. Exatamente. O trabalho que eu faço como psicoterapeuta e como professor, eu me sinto realizado. Sim. Estar aqui falando para as pessoas, de certa forma, levando informação que eu sei que muda vidas, me deixa realizado. Porque eu já estive do outro lado da tela, ouvindo, e eu ouvia muito. Eu já ouvi muita gente. Eu passava horas e horas ouvindo pessoas que falavam sobre desenvolvimento humano, sobre qualquer tipo de conhecimento que eu gostaria de aprender. Isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então eu sei que o conhecimento que eu adquiri nessa caminhada, eu posso de certa forma contribuir com o outro. E assim é a vida, um ajudando o outro, e a gente vai levando informação, que essas informações salvam vidas. E fala pra gente um pouquinho sobre a sua empresa, RDS Desenvolvimento Humano, Rodrigues. De Rodrigues. A abreviação de Rodrigues. Desenvolvimento Humano. Fala pra gente sobre esse trabalho. Então, essa empresa é nova, tem 1 ano apenas, né? Tem um consultório na freguesia, em Jacarepaguá, na Estrada dos Três Rios. Lá damos palestras. O curso ainda não saiu, vai sair, muita gente pede, vai sair o curso. Fiz um evento chamado Despertando o Poder Interior no final do ano passado, no final do ano retrasado, quer dizer. Então essa empresa é uma empresa pequena, nova, né?
e que eu pretendo expandi-la. Então, vai ficar gravado, eu quero que essa empresa atinja o Brasil e mundo. Não só comigo, mas também com pessoas futuramente e quem sabe se tornar um instituto, que também é um desejo que eu tenho para promover educação, informação, influenciar pessoas para adquirirem conhecimento com o desejo de salvar vidas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo em depressão da América Latina. O número de suicídio é altíssimo. Então, quanto mais pessoas estiverem tratando, menos problemas pode ter. Então, ouvintes, conexões que transformam, tá? Se alguém tiver interesse em fazer aqui uma parceria, um patrocínio, ajudar a criar um instituto junto comigo, entre em contato com ele. Fala aí, Igor, seus contatos. Então, meu Instagram é psi.rodrigues, psi.rodrigues com S no final. O meu WhatsApp é 21 96 547 9343. Igor Rodrigues. A minha vizinha Tânia, se ela tiver aí, um beijo, Tânia, nos viu no Instagram e ela comentou lá: eu conheço o Igor, fiz terapia com ele. Querida Tânia. Gente, que coisa linda, né? E essa minha vizinha, essa terapia, não sei como é que era a Tânia antes e depois, mas essa vizinha é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de luz, de uma energia que, assim, a gente se sente bem do lado dela. Muito bacana. Sabe onde eu conheci a Tânia? Fazendo um trabalho voluntário no antigo Rio Previdência Cultural, aqui na Tijuca também. Lá tinha um trabalho para a terceira idade. Então, tinha o professor Jefferson, que ele utilizava a técnica de Alexander. Aí depois ele me chamou para eu entrar com a hipnose clínica. Então, lá eu fazia hipnose clínica em grupo. Então, era algo que na terceira idade, na velhice, é uma fase para algumas pessoas que é dolorosa, porque você já não pode ter tanta utilidade como tinha antes. Então algumas se sentem abandonadas, aí outras, os filhos vão embora, então a pessoa se sente só, aí tem solidão. E quando tem trabalho em grupo, é uma nova família, é uma nova energia. Então ali eu utilizava aquele espaço para potencializar também, fazia trabalhos para ressignificar traumas, se proporcionar alívio de ansiedade, de estresse. Cada dia era uma técnica diferente, de forma divertida e muito dinâmica. Então era um trabalho muito gostoso. Um trabalho maravilhoso. Você reacender a alegria, a energia das pessoas, fazer com que elas se sintam mais úteis. Nossa, que trabalho lindo, muito bacana. E tem também os livros. Fala um pouquinho dos seus livros. Então, o primeiro livro foi Saúde Mental da População Preta Importa, foi em 2022. Né? É um livro só de psicólogos pretos, né? Que quando eu recebi o convite, eu não sou militante. Militar por falar, mas não sou o cara que está falando sempre sobre resistência. Mas resisto. Faz parte dos seus valores. Exatamente. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, eu não me coloco nessa posição de saber para falar e escrever sobre o tema, porque eu não me vejo nessa linha. Eu falei, não, Igor, tem tempo, tem 2 anos para você fazer isso. Então não tem tempo para estudar? Então tá bom. Então eu comecei a estudar sobre isso. Aí comecei a estudar sobre, vi os temas, né, assim, dos meus colegas e coloquei. Por que eu coloquei o tema da hipnose também? O meu tema é por que aprender auto-hipnose? Como uma ferramenta terapêutica pode proporcionar saúde mental e bem-estar? Porque a hipnose, ela era muito elitizada. Muitas pessoas não conhecem hipnose, mas a boa parte da elite conhece. Então, a própria terapia em si, quem fazia? É só quem tinha dinheiro para fazer. Hoje em dia já está mais acessível. Então, a hipnose é muito desconhecida, mas é uma ferramenta extremamente poderosa, principalmente para atores. Se você souber utilizar, você consegue encenar, utilizar os seus personagens, as suas máscaras, de uma forma muito mais fluida. Isso é possível. Como no esporte também, você pode utilizar a hipnose para alta performance. Para qualquer área você pode utilizar. Então, dentro do livro,
eu falei, é um livro voltado para a população preta. E a população preta, dentro das estatísticas, são os que mais sofrem de ansiedade e tal. Então, vou falar da hipnose para despertar, e também eu coloquei uma técnica lá para alívio de ansiedade. Então, por isso que eu coloquei a hipnose lá, dentro desse tema, que é uma forma também de ajudar. E dentro disso tem o racismo também. Não tinha, até naquele tempo, em 2020, não era muito falado, não tinha muitos artigos sobre isso, sobre que o racismo pode gerar TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E a hipnose clínica é uma excelente ferramenta terapêutica para você tratar o transtorno de estresse pós-traumático. Então, por isso que eu levei. O outro livro é Manual de Terapia, é um manual de regressão de memória. Esse já foi em 2023. Aí também são só psicólogos, tá? São psicólogos mais renomados. Eu tive a honra também de ser escolhidos, né? E nesse manual eu falo, se não me engano, o meu tema é o novo olhar sobre regressão. Novo olhar através da regressão. Novo olhar através da regressão. Que nesse livro o coordenador pediu para que a gente pudesse colocar um estudo de caso e falar a técnica que a gente utilizou, porque é um manual, então é da forma mais prática possível. Então eu trouxe um caso clínico de uma cliente que me procurou com depressão, ansiedade, pânico, insônia, pensamentos suicidas, não estava bem de relacionamento. E eu fiz uma anamnese com ela. Dentro da anamnese eu descobri que ela tinha TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que foi, ela presenciou a morte do marido num restaurante, e depois disso eu fiz uma regressão de idade, uma regressão de memória para voltar no evento, não precisa necessariamente voltar no evento traumático, mas voltar com a pessoa, com o falecido, e fazer uma despedida. Então tem toda uma técnica assim, que eu utilizo para que a pessoa consiga pôr para fora tudo aquilo que não falou quando a pessoa estava em vida. Mas nessa empresa sua de desenvolvimento humano, você também faz essas atividades? Então, dentro da empresa eu atendo, né? Aí eu sou psicólogo e eu faço utilizar a psicoterapia e também a hipnoterapia. Dentro da hipnoterapia tem a regressão de memória. Naturalmente, quando eu faço, sempre tem traumas, então a gente volta lá para ressignificar. Ressignificar é dar um novo significado para um evento traumático. Então, é mudar a forma de olhar, né? Então, geralmente, assim, quando a gente vai ficando mais experiente de idade, a gente começa a olhar muito diferente de quando era mais novo. Então, a gente está mudando o olhar. E mudando o olhar, as coisas parecem que ficam mais fáceis, mais leves. Né? Quando a gente consegue olhar sem sentir dor, é porque a gente está curado. Exatamente. Bom, vamos escutar agora mais uma música, vamos para o intervalo novamente. Dessa vez vamos escutar a música Festa, de Anderson Cunha, de 2001. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela,
outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid. Olá, estamos de volta. Agora vamos conversar com a minha amiga Thaís Esteves. Muito obrigada, Thaís, por você estar aqui com a gente. Thaís está com dor de garganta, vai ter dificuldade para falar, mas ela é guerreira, então veio mesmo assim. Muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço, Sandra, o convite, o carinho de estar aqui mais uma vez. Boa noite aos ouvintes, ou você que assiste a gravação, boa tarde, bom dia. Obrigada, Igor, pela tua presença. Gostei muito da tua entrevista, é um prazer estar aqui com você. Bom, Thaís é mãe, advogada estratégica e uma mulher que transforma desafios em pontes para o crescimento. Com 17 anos de experiência jurídica, ela alia técnica, sensibilidade e visão empresarial para guiar empresas rumo à segurança jurídica e ao sucesso sustentável. Diretora de vagas de emprego do Hub Mulheres de Frente, secretária da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-RJ e líder de acolhimento do Clube de Network Empresários S.A. e diretora da área de autoridades e lideranças do portal V8. Thaís carrega o propósito de servir com ética, empatia e resultados concretos. Sua trajetória é marcada por coragem e propósito, ser a voz que defende, a mão que apoia e a mente que constrói soluções jurídicas inteligentes para negócios que desejam prosperar de forma ética e segura. Bom, tá aí, gente, uma profissional maravilhosa, super competente. E vamos agora escutar um pouquinho da trajetória da Thaís. Fala pra gente por que você escolheu a advocacia, como que você chegou assim até o momento atual. Vou falar aqui pertinho por causa dessa voz. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, né? E desde criança eu sempre fui muito de falar com todo mundo, de querer estar em lugares que tinha muita gente. Eu sempre fui a que subia no palco, enfim, né? E aí, quando chegou a hora do vestibular, na minha época, pelo menos, era aquele formuláriozinho, né, de teste de aptidão no papel, e a gente tinha que marcar com X. E aí tinha lá, se você se você marcou maioria A, é para a área de exatas, maioria B, não sei o quê. E aí o meu dava sempre área de humanas. Eu fiquei muito em dúvida se eu escolhi o direito ou a própria psicologia. E aí eu falei assim, não sei, vou pensar mais um pouco. Foi quando, né, eu tenho a minha família, a maioria funcionário público, e meu avô me deu de presente um curso. Falou, não, minha filha, tira esse ano agora que você se formou só para estudar, vou te dar de presente um curso. Era um curso famoso que não existe mais, eu lembro que ele pagou até crediário para mim na época. Tem tempo, gente. Não parece, viu? Não parece que tem todas essas décadas, mas tem tempo. E aí no curso era nível médio e a gente viu as matérias de direito administrativo, constitucional, naquele básico ali de introdução ao direito, e eu me apaixonei. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer para minha vida. Foi assim que eu escolhi o direito à psicologia. Bacana. E fala pra gente um pouquinho sobre o teu escritório de advocacia, fala pra gente.
Então, eu tô no ramo jurídico há 18 anos, né? Eu não esqueci de atualizar, virou ano. Então, eu sempre trabalhei para grandes multinacionais. E aí, eu sempre fui do departamento jurídico de grandes empresas e chegou uma época que eu não estava mais tão feliz, satisfeita na minha área. E aí eu fui procurar ajuda, terapia, eu falei, gente, eu não sei o que eu quero fazer, eu sei que eu não quero mais isso aqui. E a gota d'água foi eu conseguir uma vaga numa multinacional europeia, né? Hoje em dia foi vendida para os chineses, mas aí é outra história. É muito famosa a empresa, todo mundo queria ir para essa empresa, eu passei e o slogan deles era lugar de gente feliz. E apesar de eu não estar infeliz, eu também não estava feliz. Eu falei, gente, todo mundo aqui é feliz, por que que eu não estou feliz? Era exatamente aquilo que você queria. Exatamente. E aí, na busca com a terapia, né, a gente tem que, né, se despir das capas, das desculpas, do vitimismo, se jogar mesmo, né, nessa jornada do autoconhecimento, eu descobri que eu tinha uma veia empreendedora, que vem lá da família do meu pai, né, e aí eu falei, quer saber, eu vou advogar por conta própria. Eu descobri que eu não estava infeliz com a minha profissão, eu estava infeliz com a forma que ela era aplicada. E eu falei, onde você estava, no lugar onde no você lugar estava. que eu estava. E aí eu falei, eu vou advogar por conta própria, né? Foi aí que eu comecei a empreender, comecei como advogada autônoma. E aí as coisas foram dando, isso foi final de 2018. E de lá para cá as coisas foram dando certo, bem certo, e acabei abrindo escritório. Hoje em dia a gente tem equipe, enfim, né? Só cresce, graças a Deus. Bacana. E você hoje é diretora de vagas de emprego do Hub Mulheres de Frente. Eu até participei do primeiro evento, né, o evento de abertura das reuniões, dos encontros do Hub Mulheres de Frente. Nossa, foi uma delícia. Você infelizmente não pôde estar, né, não pôde ir, mas assim, eu me diverti muito, amei. E aí conta um pouquinho sobre esse trabalho. Então, primeiro eu queria mandar um beijo para todas as minhas amigas diretoras, né, para todas as mulheres que a gente já acolheu, que sempre mandam mensagem, deixam carinho com a gente. E um grande beijo também a Daiane Luna, que é a nossa CEO lá. Dai, a hora que você assistir, meu beijo e minha gratidão pelo convite sempre. O Hub chegou na minha vida, eu não conhecia a Daiane Luna, não sabia o que era o movimento, nunca tinha ouvido falar. E aí uma das diretoras me abordou no WhatsApp, foi algo assim bem inusitado. Oi, tudo bem? Eu vi um trabalho voluntário que você tem, que eu tenho até hoje, inclusive, que é um grupo gratuito de empregos no WhatsApp, né? Então, não sei porque as pessoas me mandavam vaga, eu postava no status, aquilo foi crescendo, e eu botei nos grupos que eu participava, eu falei, quer saber, eu vou fazer um grupo de vaga de emprego. E comecei a divulgar, hoje em dia o grupo tem aproximadamente 300 pessoas, uma alta rotatividade, porque a gente coloca lá nas regras, né? Se você conseguiu sua vaga, sai do grupo para dar lugar para outras pessoas, e as pessoas vão divulgando. Então, essa menina viu o meu trabalho, falou com a Dai, porque qual o objetivo do Hub Mulheres de Frente? É tirar mulheres de situação de vulnerabilidade ou violência através do empreendedorismo. E aí ela percebeu num dado momento que nem todas as mulheres querem empreender, como nem todos os homens querem empreender, né? Tem mulher que gosta de ter seu salário fixo, um plano de carreira, seus benefícios. Então ela falou, a gente precisa dar um jeito de ajudar essas mulheres que querem emprego. E aí uma menina, uma diretora lá falou, olha, eu vi um trabalho bem legal, mostrou para ela esse grupo de empregos, e ela falou, me conecta com essa advogada que eu quero conversar com ela. E aí a gente fez uma reunião rápida por videochamada, ela falou, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, tá, tudo bem, a gente fez uma reunião presencial, ela se apresentou, me apresentou o Hub, eu fiquei apaixonada pelo trabalho que eles fazem, é muito bacana, e tô lá até hoje, isso já vai fazer um aninho daqui a pouco. Tá, e se quiserem, se nossos ouvintes quiserem entrar para o grupo Hub Mulheres de Frente, conta pra gente aí, passa pra gente os contatos. Sim, o Hub hoje em dia já tem um aplicativo, é totalmente gratuito, você pode baixar tanto no Android quanto no iPhone, é Hub Mulheres de Frente. Vai lá na lojinha do seu celular e baixe gratuitamente. Hub Mulheres de Frente. Lá tem vagas de emprego, tem trilhas de conhecimento, tem cursos com certificado, é um aplicativo, tem clube de benefícios e descontos, é um
aplicativo bem completo, não só para as mulheres, mas como para as suas famílias. E passa também os seus contatos, caso os nossos ouvintes queiram saber um pouco mais sobre os seus serviços de advocacia. Sim. Desculpa, gente. O meu Instagram é @esteves.adv.br. Vou repetir, @esteves.adv.br. E o WhatsApp é 21 97556 4040. E você também é secretária da Comissão de Direito dos Consumidores da OAB RJ. Sim. Conta pra gente. Eu recebi esse convite ano passado, né? Nosso presidente da comissão, Dr. Rodrigo Julião, se estiver assistindo, né? Muito obrigado pelo convite. E uma comissão da OAB, ela tem o trabalho de levar informação ao público, né? Um trabalho de educação, orientação tanto aos consumidores, associações de bairro, como também a gente pode atualizar os advogados. Então, a gente faz cursos online, a gente dá palestras, né? Junta ali um grupo de advogados para debater alguns temas dentro da área do direito do consumidor. A gente fez recentemente um debate, né? Cada advogado levou jurisprudências, né? Que são julgados recentes do tribunal, para discutir casos da Iguá, né? Casos de consumidor com relação à Iguá, que atualmente tem um grande problema, né? De distribuição de faturas com cobrança indevida. Então, esse foi o último caso que a gente conversou. E a gente também leva palestras para orientar os consumidores a colégios, faculdades, associações de bairro, como eu já falei, lá mesmo em Jacarepaguá a gente já levou algumas vezes. É um trabalho bem bacana. Maravilha, excelente. E eu conheci a Thaís no grupo de network Empresários S.A., tem mais de 2 anos. E a Thaís, ela é líder de acolhimento do clube de networking Empresários S.A. Conta pra gente também um pouquinho sobre isso. Então, aí, o Wallace, tô igual a Xuxa hoje, eu tô mandando beijo para todo mundo. O Wallace, né, nosso CEO ali, que leva o grupo muito a sério, com muito carinho, né? Se tem um diferencial que os membros me compartilham, é que é uma família, ali é uma extensão da casa deles, eu fico muito feliz com isso. E para ajudar a acolher esses membros novos que estão chegando, ou os membros que já estão há algum tempo, que estão com algum problema, não estão performando tão bem dentro do grupo, ele me convidou para ser líder de acolhimento, né? Quando eu falo performar, só para deixar claro, não é vender para os colegas do grupo, né? Ali é um grupo de network profissional de alta performance. Então a gente ensina como fazer negócios, como fazer conexões, como fazer parcerias e indicações proveitosas. E aí eu recebi esse convite do Wallace ano passado, né? Eu fui também membro de destaque, porque em menos tempo eu fui a membro que mais performei. Então aceitei com muito bom grado, com muito carinho. A cada 15 dias, às quartas-feiras, estamos lá no Camarada Camarão do New York City Center fazendo as reuniões. Até pouco tempo eu participava da unidade na Zona Norte, mas agora estou lá na unidade da Barra também, junto com a Thaís. Foi bem recebida. Oi? Foi bem recebida pelo acolhimento. Com certeza. Então tá bom. Bom, e além do Empresários S.A., você também participa, é diretora da área de autoridades e liderança do Portal V8, mais recente isso. Bem recente, foi agora, a posse oficial foi dia 5 de fevereiro de 2026. O presidente do V8, né, do portal, é o Leandro Rispoli, e ele me convidou, como eu lido com questões político-privadas, né, justamente por conta do meu trabalho como advogada empresarial. Às vezes a gente faz esse meio de campo, por atender clientes com licitações, parcerias público-privadas, captação de recursos públicos através de editais e leis de isenções, enfim. Tem uma série, né, de atuações para o advogado empresarial dentro desse meio, né, político-privado. Ele me convidou para estar atuando nessa área do portal. O portal tem o V8 Mulher, tem o V8 Jovem, que é para empreendedores até 30 anos.
Enfim, tem uma série de células, vamos botar assim, e aí ele me convidou para estar atuando na de autoridades políticas e eu aceitei. Vamos ver como é que fica. E para entrar, fazer parte do Portal V8, como que os nossos ouvintes fazem? Você pode entrar no Instagram, Portal V8, e lá no Instagram tem um link na bio, você clica ali e vai para o WhatsApp. Você pode entrar em diversos grupos. O grupo que eu estou diretora no momento não é um grupo aberto, né, para todas as pessoas, é exclusivo para autoridades, políticos e um grupo mais seleto de empresários. Por quê? Tá? Não é discriminando os empresários, mas o Portal V8 é um movimento político-social totalmente apartidário. Então, a gente busca levar as demandas, né, do setor privado para o público. Então, olha, com relação a impostos, cargas tributárias, projetos de lei. Então, esse grupo em específico, a gente tenta trazer empresários que têm assim, um peso no mercado para fazer barulho pelos que ainda não têm. Então, esse grupo não dá para todo mundo entrar, mas todos os demais grupos são de acesso liberado. Você escolhe o que melhor se adequa ao seu perfil e seja muito bem-vindo. Bacana. E para entrar no Empresários S.A.? Para entrar no Empresários S.A., vocês podem ir visitar uma das nossas reuniões, né? Atualmente nós temos reuniões na unidade Nova América, unidade New York, que é na Barra da Tijuca. Temos a unidade online, temos uma unidade em Duque de Caxias. Você pode verificar o endereço dessas unidades, né, com exceção do online, que o link já está lá no Instagram. As outras você verifica o endereço no próprio Instagram também. E fala pra gente novamente sobre o teu escritório de advocacia, quais as áreas que vocês atuam mais, para os nossos ouvintes conhecerem, ouvirem novamente. Perfeito. O escritório é lá na freguesia também, acabei de descobrir que sou vizinha do Igor, uma feliz coincidência. O nosso escritório é o que a gente chama de full service na advocacia, porque é um escritório que abrange várias áreas do direito. Então lá nós atendemos direito de família, direito do consumidor, direito trabalhista, e também atendemos o nosso carro-chefe, é o direito empresarial, né, que é a minha especialidade. E no direito empresarial a gente atende praticamente todas as soluções para as empresas, para os microempreendedores e até autônomos. Então, desde uma cobrança que ele precisa fazer a um inadimplente, se ele está sofrendo algum processo judicial, a gente faz a defesa, a gente registra marcas, registra as patentes, estamos começando agora uma novidade a partir de comércio exterior. Então, para ele importar ou exportar, a gente já está dando esse suporte para alguns países. Bacana. E a parte de licitações, contratos e captação de recursos públicos e toda a parte de parceria público-privado que a gente conversou aqui. Muito bem, muito bem. Você trouxe toda a sua experiência em outras empresas que você trabalhou e conseguiu abrir uma empresa com uma vasta vastas opções, né, de serviços para atender. Muito bom mesmo. Sim, até um colega lá do Empresários S.A. brincou no grupo, alguém pediu alguma indicação para alguma questão de advocacia, agora eu não lembro o que era, e aí o colega me marcou e falou: falem com a doutora Thaís, porque se ela não fizer, com certeza ela conhece alguém que faz. Bacana. Vamos então ouvir mais uma música. Agora a gente vai escutar a Arerê, de Gilson Babilônia e Alain Tavares, de 1998, cantada pela nossa querida Ivete Sangalo também. Olá, estamos de volta. Agora vamos conversar novamente aqui com o meu amigo Igor. Igor, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que você sugere para quem quer curar as suas dores. Bom, vamos lá. O que eu sugiro, né, como psicólogo, terapia? Se você não está podendo fazer terapia
busque se autoconhecer. A internet, por exemplo, ela tem vários... É um arsenal de informação. Então tem livros, tem profissionais competentes que dão dicas, né, que dão informações. Então, se não tiver esse meio, busque informação, livros com pessoas, busque grupos de ajuda. Dentro da terapia, se for questões traumáticas, busque um profissional que saiba lidar com traumas. Isso que eu dei exemplo aqui na outra fala sobre TEPT, isso que é até um pouco difícil às vezes de você identificar pelo fato de ele vem mascarado com ansiedade, vem mascarado com depressão, insônia, com flashes de memória. Então a mente humana ela é bem complexa. Então um trauma, vamos supor que passamos por um evento traumático. Eu vou ter uma percepção, você uma percepção, aí ela outra percepção. Então cada pessoa pode agir de forma diferente. Portanto que irmãos criados pelos mesmos pais têm comportamentos, sentimentos e emoções diferentes do outro. Então porque entra na subjetividade humana. Então dentro dessa subjetividade você precisa observar, ver o que você tem e buscar ajuda nesse sentido. Então, a psicoterapia é a forma principal. A hipnoterapia, eu posso dizer para você que é um acelerador do processo terapêutico. Então, isso com um profissional capacitado. Tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa que você pode utilizar para alta performance, você pode utilizar para traumas, como você pode fazer uma regressão e dentro dessa regressão você ressignificar traumas, que faz com que você mude o seu comportamento, porque com um trauma você tende a agir de uma forma, com o trauma ressignificado você tende a mudar. Então a vida você vai caminhando numa linha. Se tem uma barreira ali, você vai ter que mudar esse percurso. Então um trauma ele deixa a marca, então você tende a mudar, mas é possível fazer essa reparação. Então com a hipnose você pode acelerar esse tratamento. Bacana. Igor, você gostaria de fazer alguma pergunta para a nossa amiga Thaís? Eu gostaria, vamos lá. Primeiro que eu fiquei super feliz também de saber também que ela é minha vizinha, também da freguesia aqui do Rio de Janeiro. Ela também trabalha também com direito para microempreendedores, não é isso? E para autônomos também. Então, a pergunta tá, eu sou leigo nessa área, tá bom? Eu entendo da mente humana, do direito não entendo nada. Qual a dica que você dá para o empreendedor que está iniciando e quer expandir seus projetos, os seus negócios, mas não tem noção nenhuma de direito? Uau! Boa pergunta. Ótima pergunta. Então, para quem está começando agora do zero, né, sem estrutura, sem conhecimento, muitas vezes sem reservas financeiras, né, ou poucas reservas, dependendo da área de operação, eu indico começar como MEI, que é um microempreendedor individual. Porque essa pessoa que está começando agora, né, geralmente ela vem de um lugar de se autossustentar ou sustentar uma família. E aí ela está vindo, eu costumo dizer que o empreendedor ou ele vem por uma dor ou um sonho. Ou o cara está desempregado, precisa levantar um dinheiro ali rápido, ou ele sempre teve um sonho de empreender e resolveu naquele momento, a hora é agora, né? Tomou coragem. Ou como eu conheço pessoas, né? Formou os filhos, aposentou e aí quer realizar o seu sonho. Então eu acabo indicando começar pelo MEI. Se legalize, né? Porque com o MEI a pessoa consegue se aposentar, ela contribui para o INSS, ela tem direito ao auxílio-doença, enfim, ela tem uma série de garantias do INSS como um trabalhador de carteira assinada. Então eu sempre indico começar pelo MEI, sem contar que está legalizado, tem um mínimo ali de estrutura, segurança jurídica. E assim, você orienta já começar contratando o escritório de advocacia ou
espera um pouco? Não, com certeza. Talvez nesse primeiro momento, o MEI ou o autônomo não vão precisar da assessoria jurídica mensal, né? Que é um produto que a gente oferece lá no escritório, que é como um contador, né? Você não paga todo mês seu contador, então você paga ali o jurídico terceirizado todo mês. Mas talvez os pequenos não tenham demanda nem o financeiro suficiente para fazer uma contratação dessa. Então, contrate serviços avulsos muito importantes. Quais são? O contrato, a elaboração do contrato, gente, por favor, não façam contrato no GPT sem o especialista dar uma olhadinha, pelo menos. Nada de copia e cola, né, de modelo de contrato da internet. Então, assim, se formalizem. Procure um advogado, no mínimo, para fazer o seu contrato de prestação de serviço e o registro da sua marca, né? Enquanto está ali no comecinho, ainda não é famosa, amanhã depois você cresce, não registrou a marca, alguém vai lá e rouba a sua marca de você. São os dois passos principais. Bacana, bacana. E, Thaís, você gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso amigo Igor? Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, né? Não estava no script. Não estava preparado para isso, né? Não estávamos, mas eu gostei muito da história dele. Igor, se você fosse fazer agora em você uma regressão, o que você mudaria na tua história? Se eu fosse fazer uma regressão, o que eu mudaria na minha história? Excelente pergunta, viu? Obrigada. Olha, muito difícil voltar o que eu mudaria. Eu acho que eu mudaria, me cobraria menos para as coisas, sabe? Porque entra aquela questão da experiência. Então, o novo, querendo ser, querendo fazer, querendo proporcionar para os outros também, que tem esse impacto também de realização pessoal. Então acaba às vezes se cobrando um pouco mais. Pela sua história a gente percebe que você sempre se cobrou muito. Bastante, exatamente. Então acho que eu mudaria isso, sim, assim. Desse como hoje, assim, eu estou um pouco mais tranquila, mais leve. É tão bom estar leve, né? Tem uma frase da Michelle Ramos, que eu logo estaremos juntos, que ela diz assim: se não for para se divertir, eu nem saio de casa. Então a vida a gente pode fazer dessa forma. Fazer os nossos eventos, os nossos trabalhos importantes, mas por que não fazer de uma forma mais leve? Quem não sabe brincar não desce pro play, né? Exatamente. Vamos ser felizes, vamos aproveitar o presente sem a depressão do passado e a ansiedade do futuro. Aproveitar o presente, não é isso? Exatamente. Então a gente consegue, nós temos essa capacidade, tudo depende da forma do nosso olhar e da forma como fomos criados. Então o nosso meio, a nossa, que fala muito assim, da ambiência, de certa forma influencia e muito. Então você é criado, é programado de uma certa forma, que tudo ensinamento que nós temos nós aprendemos. Mas a gente pode pensar e analisar que o que está acontecendo com a gente hoje. Como que nós estamos? É possível modificar? É possível ter uma vida mais leve? É possível fazer o direito, sem, assim, com menos pressão, né, como você falou também na sua história? Eu estava num local, numa empresa muito boa, mas não estava feliz. Isso é você fazer uma introspecção e você fazer uma análise e falar, cara, o que é mais importante na vida? O que me faz bem ou um trabalho que às vezes é mais reconhecido para os outros? Porque tem muitas profissões, muitas pessoas que estão dentro de uma realização dos pais. Eu não estou dizendo que é o seu caso, mas dos pais, do marido, da mulher. E esquecem de viver para si. Então, o futebol, por exemplo, aí para mim era muito claro, era uma realização muito linda da minha mãe. Então tinha esse peso. Mas eu falei, não, eu realizei o sonho dela, né? E também não está nem mais aqui. Eu realizei o meu. Tá, mas o que eu quero de fato? O que é que me faz bem? O que é que te faz bem? O que é que te realiza? O que é que te dá brilho nos olhos? A Sandra, por exemplo, ela está aqui apresentando o programa, mas claramente você vê o brilho nos olhos. Eu amo, gente. Eu imagino ela no palco também com o brilho nos olhos. Então é importante você saber o que quer da sua vida, o que te faz bem, o que faz os seus olhos brilhar. Isso não tem preço.
Muito obrigada, Igor. Muito bacana mesmo. E, Thaís, e você? Mudaria alguma coisa? Ai, nossa. Gente, nada disso estava combinado. Caramba, mudaria. A gente aprende não só, né, com a idade, mas as experiências de vida que a gente passa. Acho que a gente aprende a viver com menos culpa, menos cobrança, de forma mais leve, mais fluida. Eu lembro que quando eu fazia estágio, eu tinha um gestor que falava assim, eu era muito ferro e fogo, né? Muito certinha, muito durona. E aí um gestor uma vez me perguntou, Thaís, você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu olhei assim pra cara dele no auge dos meus 21 anos de idade, tem décadas isso. E aí... Não parece. Não parece. Oi, gente. Ganhei um amigo. Não parece. Eu tô aqui do lado, eu tô vendo, não parece. Vou suspender o botox. Uma menina. Mas aí, né? Que bom. Olha, eu cheguei sem voz, tô saindo com a autoestima elevada. E aí, naquele momento, né, eu olhei pra cara dele indignado e falei, mas é claro que eu quero ter razão. E hoje em dia, lógico que eu não entendi o que ele quis dizer, né? A essência da coisa é uma pergunta muito profunda se a gente parar para pensar. E hoje em dia eu responderia totalmente diferente. Óbvio, eu quero mais ser feliz, ter paz de espírito, né? Mas a gente tem que aprender a se cobrar menos, né? A ver que só erra quem trabalha. Então, se você está fazendo alguma coisa, é propício errar, admitir, aceitar os seus erros. Então, eu acho que seria isso que eu levaria para a Thaís lá atrás. Você falou uma coisa bem interessante, que na época você não entendeu a pergunta. Sim. Isso explica o porquê que quando a gente assiste ao mesmo filme, né, ou lê o mesmo livro várias vezes, em cada vez que a gente lê o livro, a gente tem uma percepção diferente, porque a gente está num momento com uma consciência diferente, a gente vai evoluindo no decorrer da nossa vida, quando a gente quer evoluir, né? Quando a gente se preocupa em evoluir. Então, em cada momento, a gente tem uma consciência diferente, então a gente vai ter um entendimento diferente em relação àquele mesmo filme, àquele mesmo livro, muito bacana que você falou. Obrigada. Bom, hoje eu queria trazer aqui uma frase, minha frase do dia, em homenagem ao programa do meu amigo Igor, Conscientizando, que é conscientizar para evoluir. Que, assim, no meu entendimento, se a gente tiver consciência de quem nós somos, dos nossos sentimentos, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ninguém quebra, nada quebra a gente. E a gente pode até cair, podem até derrubar a gente, mas a gente levanta de novo, né? Porque a gente vai ressignificar cada derrota, cada frustração, vai virar aprendizado. Ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente nunca perde. Então, assim, ter consciência do que a gente está fazendo, de quem nós somos, é o que vai ajudar a gente a saber fazer com a gente o melhor, embora a vida não faça o melhor para a gente, né? Porque o mais importante do que a vida faz com a gente é o que a gente faz com a gente, o que a vida faz com a gente. Mas a gente só vai saber conduzir melhor o nosso caminho tomando consciência. E aí eu queria pedir para o nosso amigo Igor, que é o dono do programa Conscientizando, junto com a nossa amiga Michele, para falar um pouquinho sobre essa frase também, conscientizar para evoluir. Bom, primeiro é uma honra, né, estar no programa junto com a Michele Ramos, conscientizar para evoluir. A frase já é autoexplicativa e como você já mesmo mencionou, né, a consciência ela é algo muito poderosa. Pode dizer que um dos níveis mais altos de inteligência é a consciência. Quantas coisas a gente já fez de forma sem pensar inconsciente?
Quantos comportamentos inconscientes a gente tem, às vezes, que fala, nossa, a gente fala assim, putz, né? Às vezes até o palavrão vai e fala assim de forma inconsciente. Então a consciência, ela vai elevar o seu padrão de vida, de todas as áreas, da espiritualidade, da parte física. Então a consciência, de fato, ela vai te levar para um outro nível de evolução. Então, por exemplo, o programa Conexões que Transformam, que gera conexão aqui de várias formas, ela te traz consciência. E essa consciência, naturalmente, te leva a uma evolução. Naturalmente transforma. Exatamente. E, Igor, você gostaria de deixar alguma frase? Uma frase assim, tudo improvisado. Olha, eu vou deixar uma frase de um cara que eu admiro muito, que ele é muito utilizado no desenvolvimento pessoal, né? Alguns falam de autoajuda. Me ajudou bastante, viu? O nome dele é Henry Ford, né? O carro da Ford está aí até hoje. Tem uma frase dele que ele diz assim: se você acredita que pode ou não pode, você tem razão. Verdade. Muito bom, muito bom. E Thaís, você gostaria de colocar para a gente também uma frase? A Thaís, ela tomou consciência de que ela não estava feliz onde ela estava trabalhando e resolveu virar a chave na vida dela. Muito bacana isso. E você gostaria de deixar também uma frase para os nossos ouvintes? De novo, olha, ela hoje é só pegadinha, gente. Geralmente eu trago frases, né, mais voltadas para o jurídico, mais rebuscada, mas vocês já trouxeram tantas frases aqui espetaculares que eu vou trazer uma de para-choque de caminhão, mais populesca, são ótimas, né? E tem muito a ver com o que você falou, né? É o seguinte, nessa vida nada é em vão, ou é bênção ou é lição. Gente, vamos fazer concurso de frases. Mas é verdade, gente, você falou da questão da derrota, não existe derrota, né? E realmente, ou você está tendo um aprendizado, né, uma lição, ou é uma bênção, você está recebendo um presente. Por mais que às vezes não pareça, né? Às vezes é um livramento, alguma coisa que lá na frente seria ruim para você, e você quer muito, a gente não tem a visão do todo, né? Na espiritualidade a gente trata muito sobre o todo. E a gente não tem essa visão onipresente, então às vezes a gente fica meio frustrado, meio chateado quando trabalha muito por algo e aquilo não acontece, ou acontece de uma forma totalmente inesperada, mas acaba sendo uma lição ou um presente, então... E devemos agradecer sempre, porque com certeza tudo vai levar para um lugar melhor. E quando a gente agradece, a graça desce. Outra frase, né? Bom, chegamos aqui no fim do nosso programa. Desejo um excelente carnaval para todos vocês. Espero vocês no dia 24 de fevereiro. E se vocês quiserem assistir novamente aos programas Conexão que Transformam, acessem o perfil do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Se quiserem deixar mensagens para a gente, fazer perguntas para os nossos ouvintes, vocês podem acessar o WhatsApp 21 97159 1211 e acesse o Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, deixem as suas curtidas, comentários, o Facebook também da rádio. Ficaremos muito felizes em saber se vocês estão gostando e saber também das sugestões de vocês, tá bom? Não esqueçam que vocês podem assistir ao programa tanto pelo site da rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br, ou baixar o aplicativo no celular, tá bom? Beijos, até 24 de fevereiro. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.